E no jantar do grupo Prerrogativas, ocorrido no último final de semana, o advogado Alberto Toron disse que Lula é o símbolo mais elevado da justiça e lhe entregou uma beca. Já Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, defensor de Michel Temer, foi além e disse uma frase que viralizou nas redes sociais. Acompanhe. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado. É um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula! O grupo Prerrogativas é formado por juristas, advogados, promotores, juízes e desembargadores que foram contra a Operação Lava Jato. Ana Paula Henkel, e além disso eles organizaram aquele jantar, né, que a gente mencionou aqui no programa, né, Ana, com Lula, com Geraldo Alckmin, agora, mas essa aparição dos advogados, Ana. Olha, Vitor, eu acabei de mandar uma mensagem aqui para o nosso Bernardinho aí, né, o Binha, se ele podia colocar o vídeo de novo para a gente ouvir essas duas primeiras frases, porque é inacreditável. O crime já aconteceu, não adianta punir. Foi isso mesmo que a gente ouviu? Será que dá para a gente rever isso? Tá no ponto aqui, vamos ouvir de novo. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Olha, se isso fosse contado, se a gente não tivesse imagens disso, eu acho que a gente não acreditaria, né? Isso aí vai ser impossível traduzir. Eu não vou nem tentar traduzir isso aqui hoje em casa, porque é impossível. De novo, essa é a turma que quer andar de mãos dadas com um presidenciável, com um candidato que vai concorrer à presidência do Brasil de maneira ilegítima. Ilegítima, porque não pensem aqui, a gente fala de Lula porque temos que falar de Lula, porque ele foi solto aí numa manobra inacreditável do STF, mas também tem o fato que a gente precisa levar em consideração que quanto mais a gente fala do Lula, mais a gente normaliza essa candidatura que não tem nada de normal. E tanto não tem nada de normal, Vitor, que a gente vê esse tipo de declaração como se não houvesse amanhã, no microfone, com câmeras ligadas. Então a gente tem que, de novo, colocar qual é o nome desse senhor? É o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, foi advogado do Temer. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Augusto. Advogado que já defendeu muita gente aí naquela base do dólar por minuto aí, sabendo que é criminoso. Eu tenho que citar de novo aqui a frase do Heráclito Fontoura Sobral Pinto, né? Ele dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Se o sujeito fosse culpado, ele jamais tentaria dizer que não, ele jamais negaria o crime, ele procuraria atenuantes ou explicações para o gesto, para o ato criminoso. Jamais diria que um ladrão não é ladrão. O Mariz foi mais longe. Olha só a frase, cada um faz a frase que pode, né? Sobral Pinto, o advogado é o primeiro juiz da causa, isso aí, punir. O crime já aconteceu. Do que adianta punir? Então esvaziem as cadeias. Tá? E sugiro ao Mariz que contrate como motorista, jardineiro e tal, esses que sairão da cadeia depois de cometerem o crime, por exemplo, de homicídio. Por ele, todos estariam fora. Essa é a causa que ele defende. Eu sou de uma família de advogados e sou um advogado frustrado, eu fui até o 3º ano. Mas eu tenho vergonha do silêncio dos advogados brasileiros, que não se manifestam quando houve uma coisa dessa. O Mariz se apresenta como líder da classe, ele é figurão. E ali Toron, tal, todos eles que enriqueceram na Lava Jato defendendo bandidos.
Quem defende bandido, quando sabe que é comprovadamente bandido, é comparsa, não é defensor. Agora vem, vamos restaurar a honestidade. Então, com o Lula, é esse o padrão que ele segue? Quer dizer, então essa turma aí devia ser presa por formação de quadrilha ou bando, né? Pelo menos. Porque quem defende essa tese é criminoso. E quem acha que devia ser implantado esse sistema, então ele está praticando um crime. Portanto, é formação de quadrilha ou bando. Né? 3 ou mais pessoas se reunirem para planejar um crime. Eles planejaram e executaram. Se você achou que já tinha visto de tudo, né, Fiuza? Aí vem essa. Olha, Vitor, a gente percebe, né? A gente com muito tempo de observação, a gente lê até no gestual, a linguagem corporal. O nome disso é um clichê, né? Mas que eu vou me permitir repetir aqui, que é a sensação de impunidade. Esses personagens aí que a gente assistiu agora são muito poderosos, são muito influentes, têm uma casca de erudição e de relações sociais muito fortes, e eles têm a sensação da impunidade. Exatamente aquele clichê. E é a sensação da impunidade que dá essa desenvoltura, que dá esse relaxamento, e que faz com que o advogado muito conhecido diga que a punição não serve para combater a corrupção. Ele nunca diria isso no artigo, né? Ele nunca escreveria um artigo dizendo isso. Mas ali ele estava no calor da emoção da sua sensação de pessoa física imune às instituições, imune às leis. Porque se não houvesse essa imunidade, ele estaria em maus lençóis. Porque é um advogado muito conhecido dando um exemplo de delinquência. É uma referência, né? São muitas as referências, mas um advogado com esse prestígio no mercado é uma referência, é uma voz ouvida. É uma voz ouvida por advogados iniciantes, é uma voz ouvida por procuradores, por promotores, por juízes. Não é isso? Então, ele está dizendo isso no calor da sua emoção de ser alguém imune. Tem o imortal da Academia de Letras, né? E tem os imortais do cinismo. É o grupo Prerrogativas da cara de pau, né? Eles têm essa prerrogativa. E eles conseguem, né? O círculo protetor é tão largo, é tão espesso, que ele se abraça com o Lula. Um ladrão que fez muito mal ao país, um ladrão que fez uma relação, através de uma relação de promiscuidade com corruptores, desviou bilhões de de recursos do povo, das pessoas. Isso deveria ser uma encruzilhada, um divisor de águas na história do país. Se jamais poderia transigir com alguém que falasse sobre a inocência do Lula. Porque não é por uma questão de intolerância pessoal, é porque ou você finca os valores, ou você acredita que a sociedade é feita de valores que são respeitados, ou é o vale tudo. E esses personagens aí, eles acreditam no vale tudo. Eles acham, e aí eu vou estender, porque esses são advogados, né? Mas tem também financistas, intelectuais, todos eles transigindo com o Lula. Eu não estou nem aí para o Lula como pessoa. Não me interessa o Lula. Tem gente que diz, não quero que apodreça, eu não quero que nada. Eu só sei que ele é um ladrão. Eu só sei que ele aproveitou esse vernizinho de defensor do povo para roubar o povo. Eu só sei que ele hoje é uma esperança para aqueles que não querem a democracia, porque o povo sabe que foi roubado pelo Lula e não quer o Lula. Porque o povo não é masoquista. A sociedade quer viver e poder
se valer, se beneficiar dos frutos do seu trabalho e não ver o seu trabalho, o seu suor, indo para a conta de pilantras. Então, é simples assim, eu estou falando das coisas como elas são. Esquece ideologia, esquece partido. Existe o crime, existe o criminoso, existem aqueles que querem bajular o criminoso porque ele é uma possibilidade de ascensão social, ele é uma possibilidade de poder, de um projeto artificial de poder que não gosta de democracia e vão ficar fazendo esse tipo de demagogia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem está transigindo com a ideia do Lula, um democrata, sendo ele um ladrão, um criminoso, não só esses advogados, agentes econômicos, gente da elite, não, mas se for então para você quiser, então é melhor. Então é melhor não, companheiro, é melhor você desistir da sua esperança de dignidade. É melhor você desistir da sua esperança de amor próprio, porque você está transigindo com aquilo que está completamente à margem da civilização, que é um ladrão, um bandido, que fez uma quadrilha para roubar. Todo mundo viu, Maris. Todo mundo viu, todo mundo leu. Todo mundo sabe como é que foi parar o sítio de Atibaia, como é que foram feitas as reformas, como é que foi parar o elevador do triplex, como é que foi o papo com o Léo Pinheiro, como é que era a relação com o Marcelo Odebrecht, que era quase um presidente de fato, redigia medida provisória, Maris. Todo mundo sabe disso. Então, se você quer sonhar aqui com uma amnésia coletiva, você sonha. Agora, você tem um espelho para olhar. Olha para o teu espelho, vê o que você enxerga ali. Né? Então, para o processo político brasileiro, os outros que estão aí à vontade nessa situação precisam examinar, porque eu vou dizer aos senhores, senhoras, né, aí que estão nesses altos círculos, a gente sabe o que vocês estão fazendo. A gente sabe que vocês estão encontrando com esse ladrão. Vocês muito cultos, muito cheirosos, a gente sabe quem são. Presidente Lula, é claro, vocês estão surfando num consórcio que vai dar manchete, que vai dar mercado, né? Que tem dinheiro de fora, que tem a Fundação A, a Fundação B, vocês estão sonhando com esse clube. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, está todo mundo vendo, só para vocês saberem. Esse papelão que vocês acham que é só o Maris deu mole, coitado do Maris. Não, vocês todos estão com o rabo de fora. Vocês todos estão sendo vistos nos movimentos que vocês estão fazendo aí na penumbra. Diga, Cris. Eu acho que é importante a gente retomar aqui a manchete, lembrando o que aconteceu nesse jantar do Grupo Prerrogativas. O advogado Alberto Toron disse que Lula é o símbolo mais elevado da justiça. Então vamos ver quem é Alberto Toron. Abri aqui numa rápida busca, a primeira manchete que apareceu é advogado de João de Deus. Então, um advogado criminalista caríssimo, obviamente chamado por pessoas que podem pagar em dólar, como disse o Augusto aí, mas aí eu fui ver o histórico da carreira dele. Ele começou a carreira trabalhando com Márcio Tomás Bastos. Para quem é mais novinho, quem foi Márcio Tomás Bastos, criminalista, famosíssimo também, foi ministro da Justiça de Lula. Não só isso, foi quem defendeu os empreiteiros da Lava Jato. Então, assim, a gente começa a ver todas as amarras. Um advogado que está ligado a essa turma vai achar que Lula é símbolo de justiça, obviamente. Aí a gente vai voltando para o Maris de Oliveira, né? Quem é Antônio Maris de Oliveira, cotado para ser o novo ministro da Justiça? Essa é uma manchete de fevereiro de 2017, quando, olhem só, Alexandre de Moraes, que era o então ministro da Justiça de Temer, foi indicado para o STF. Aí vem um histórico de Maris de Oliveira, que já foi secretário de Justiça de São Paulo no governo Quércia, do MDB. Então a gente começa a olhar, é o dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, né, Ana? A gente começa a olhar o histórico dessas figuras com todo respeito à carreira deles, porque não necessariamente o fato de defenderem pessoas ou se juntarem a determinados governos faz deles, enfim, pessoas questionáveis, mas a gente olha e o governo Quércia, quem acompanha o governo Quércia sabe no que o governo Quércia esteve envolvido
envolvido. Quem acompanhou o caso de João de Deus sabe que tipo de defesa era possível ali ou não era possível ali. Então, os advogados que estão envolvidos, que abraçam essas causas e que depois saem dizendo em circuito fechado que se o crime já passou, deixe para isso mesmo. Então, como disse o Augusto, vamos soltar todo mundo que está preso, porque ninguém merece estar preso, porque o crime já aconteceu. Deixa assassinar um parente dele para ver se ele não quer uma justiça e uma punição, até para impedir que aquela pessoa que cometeu o crime continue cometendo em cima de outras famílias e provoque a dor que a sua família está sentindo. É uma declaração sem pé nem cabeça, né? Então, quem são essas pessoas? É bom a gente sempre procurar quando a gente ouve uma notícia dessas, porque o Lula todo mundo conhece e ninguém precisa explicar quem ele é e o que ele fez para o Brasil.